Estamos ao vivo, chegamos aqui nessa semana maravilhosa. Então, gente, essa semana nós vamos chamar de. Ah, não, não é. Eu acho ótimo. Essa semana nós vamos chamar de Virando o Jogo. É uma semana que nós vamos fazer aqui, convidando só pessoas. Tem muita gente, né, que vira o jogo na vida. E nós vamos convidar pessoas que viraram o jogo para contar um pouco da virada de jogo deles, né? Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos apertando aqui a flechinha para chamar mais gente para vir para cá. E vamos mandar coraçãozinho, né? Eu já pus um monte de coração aqui, porque temos que colocar coração, porque o Instagram adora coração. Então, qual que é o meu objetivo dessa semana? Será que a gente sempre precisa ser virado o jogo ou a gente vira o jogo, né? Será que as pessoas precisam de acontecer um desastre na vida, um caos na vida, um tsunami na vida, para você virar o jogo? Ou você poderia virar o jogo antes, né? Porque você fala assim, gente, já está na hora de virar esse jogo. Ou porque você fala assim, eu já aprendi o que eu tinha que aprender aqui, eu quero virar o jogo, né? Então eu estou esperando aqui o monge Maurício, que o monge não nasceu monge, ele virou monge. Nem não virou monge, não nasceu com 3 anos de idade, ele falou, vou ser monge. Porque tem alguns caras que já perceberam. Não, ele não percebeu que ia ser monge aos 3 anos, nem aos 10, nem aos 15. Nossa, acho que foi depois dos 40 e pouco que ele descobriu que ele queria ser monge. E como é que foi que ele descobriu isso? Como é que você vira a vida desse jeito, né? Olha que foi uma grande virada de jogo na vida dele. Ele era um executivo, uma pessoa que tinha uma vida como todos nós. E de repente o cara abre mão de tudo, porque você sabe que ser monge budista é você abrir a mão de tudo. Será que ele sabe que ele tem que entrar aqui? Espero que ele esteja sabendo, né? Porque eu não estou vendo ele aqui ainda. Monge Maurício, onde está você? Será que ele sabia? Gente, é porque a pessoa vira monge, ela fica tão desligada da vida que eu não estou vendo ele aqui. Monge Maurício, cadê você? Aham. Ah, tá aqui. Não, não, não é o monge, o monge. Monge, avisa o monge, será que ele está sabendo que ele tem que entrar aqui? Então avisa o monge que ele tem que entrar aqui. Monge Maurício, achei o monge Maurício. Ai, vamos chamar ele aqui. Transmitir ao vivo com o monge Maurício. Que bom, tá ótimo, monge Maurício. Nem sei como é que fala esse negócio, mas então, sei lá. Oi, que lindo! Ai, que lindo! Estamos aí no templo. Onde é que nós estamos? Ai, que delícia! Onde é que é aí que nós estamos? Tudo bom, monge Maurício? Nós estamos aqui no templo, no bairro da Saúde. Ai, que lindo! Você sabe que eu estou para ir aí no seu templo e eu não fui. Mas, olha, é uma coisa que está na minha lista. Agora eu vou só depois da pandemia, né? Depois desse negócio todo. E você nem está recebendo as pessoas aí, não está tendo cerimônia? Não, cerimônias não. Nós estamos evitando as aglomerações. Até mais ou menos 10 pessoas, conforme diz o decreto que foi decretado, sim, nós temos limitação. Então, mas as pessoas estão vindo aqui pouco. Vem uma, duas, três, só pessoas assim, num caso de necessidade maior, ou para rezar. Às vezes chega aqui, senta, reza um pouquinho, vai embora. Aham. Mas aquelas cerimônias grandes, não estou fazendo. Agora eu transmito as cerimônias todos os domingos às 10h30 da manhã, na minha página no Facebook. Nossa, está muito chique, hein? Está ficando moderno você, hein? É Gostei. porque eu ia encontrar contigo, né? Então eu me botei bonito, né? Já é difícil de eu ficar bonito. Então eu pego uma roupinha mais ajeitada. Então, o Maurício, nós estamos fazendo o quê? Essa semana, eu vou fazer uma semana da virada de jogo. Eu convidei algumas pessoas para contar, a nossa sessão aqui vai ter meia hora, depois tem outra pessoa que entra para contar também. Contar como é que foi a sua virada de jogo. Porque as pessoas, às vezes, se assustam tanto com alguns percalços da vida, com um tsunami na vida, e fica sempre chorando, o que eu estou perdendo, o que eu estou perdendo, em vez de aproveitar a oportunidade. Então, primeiro eu quero fazer uma pergunta para você, que depois você conta para mim a sua história. A virada de jogo, você, no seu ponto de vista, ela vem para a gente vai ter que virar, ou a gente pode prever? Ele fala, não, eu vou dar essa virada. Agora eu já cansei disso, já aprendi isso aqui não tem nada a ver com isso. Eu estou satisfeita com esse aprendizado, estou satisfeita com esse meu propósito aqui. Eu quero viver um outro jeito, de outra forma, quero ter outra experiência. Eu posso comandar a virada, ou a virada é uma coisa que a vida que me impõe? Porque tem gente que acho que não entende que é só a vida que impõe as viradas. E eu acho que não é isso, não. O que você diz, monge?
Não, a vida pode te trazer viradas, mas você também pode promover as suas viradas. É uma questão de decisão, é uma questão de você observar a situação e falar, não, essa situação já não me interessa mais. Eu vou agora ver o que eu posso fazer e partir para a ação, que é o que impede as pessoas de fazer grandes ou pequenas viradas na vida. Elas ficam naquela zona de conforto, ou às vezes dominadas pelo medo, ou qualquer outra coisa que aparentemente as impede. Mas a única coisa que impede uma pessoa de fazer uma virada, dela mesma criar uma virada, é a vontade dela, é a disposição, é meter as caras e fazer. Se der errado, o máximo que pode acontecer é voltar para a situação que estava antes. Mas as pessoas às vezes se deixam levar muito pelo medo. Elas não conseguem enxergar, ou pelo medo, ou pelo conformismo, ou pela acomodação. Elas ficam estáticas ali naquela situação, porque por pior que seja a situação, ela ainda tem algum controle sobre aquilo. Ela encontra ali uma zona de conforto naquele caos, naquela bagunça, né? Mas sim, respondendo a tua pergunta, você pode ter uma virada que é trazida pela vida, trazida pelas marés, ou então você provoca a virada. Estava pensando aqui, se uma pessoa sábia, é sempre ela que provoca as viradas ou ela deixa a virada vir. Porque a gente pode prevenir um monte de coisa na realidade. Se a gente estiver atento, né? Se a gente estiver antenado a tudo que está acontecendo, ter uma visão 360 e ser um observador da vida, né? Não estar só lá dentro da vida, mas ser um observador da vida, talvez a gente pudesse perceber as marés, não? Não, é o que você disse, você tem que ter essa visão 360 graus. Inclusive, neste domingo, na palestra que dei neste domingo, eu estava falando exatamente sobre isso, sobre virada, sobre a questão da pandemia, a questão de agora de uma renovação, nós necessitamos nos renovar, e agora é uma excelente oportunidade para fazer isso. Então eu contei a história, eu virei aqui para o pessoal que estava na internet, né? Porque aqui não tinha ninguém, só a equipe de produção. Aí eu peguei e virei, vocês sabem quem foi que inventou o escorredor de arroz? Claro que ninguém respondeu, porque não tinha ninguém aqui. Mas eu falei... Quem que sabe quem inventou o escorredor de arroz? Foi uma senhorinha brasileira, e essa descoberta nasceu de uma necessidade dela. Ela não ficou ali matutando, ai meu Deus, eu vou ser inventora, eu vou ficar rica, eu vou fazer alguma coisa que ajuda todo mundo. Não. Ela falou, puxa vida, mas deve ter um jeito melhor. Sabe o que ela fez? Ela furou com prego e martelo uma panela velha dela. Daí veio a ideia, não sei como é que foi, que sugeriram a ela que patenteasse, não sei como foi a história toda. Mas dessa panelinha, isso eu sei, dessa panelinha que ela furou com pregos e martelos, hoje ela deve estar na casa, se ela ainda estiver viva, está na casa de uns 70, 80 anos, mais ou menos. Mas ela furou a panelinha dela e virou o escorredor de arroz que veio auxiliar milhares de mulheres no mundo. Ou seja, ela só precisou fazer o que você disse, estar antenada, estar atenta ao momento, ao presente, às suas próprias necessidades, e daí surgiu essa grande oportunidade que ela não perdeu. Portanto, a gente pode dar as viradas, mas você falou uma parte importantíssima. A pessoa precisa estar atenta, ligada, e não jogada ali no sofá, olhando para a televisão, ou falando, ai, vida difícil, ai, nada dá certo, ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí não adianta mesmo, aí vai pro buraco, não tem jeito. Monge Maurício, você é muito interessante, porque quando a gente vê você monge aqui, e eu conheço você de lá de trás, as pessoas não imaginam que você teve outras vidas, né? Eu digo que a gente tem várias encarnações na mesma encarnação, né? Então, são outras vidas. Você, para ser monge, você virou ou você foi virado? Quer dizer, aconteceu alguma coisa que te obrigou a virar ou você estava antenado, começou a observar, você teve uma mudança, essa virada que a gente está falando, que é essa virada consciente. Fala, não, eu não quero mais isso, eu vou escolher isso. Quer dizer, aparece uma bifurcação na sua vida, fala, não, é isso aqui que eu quero. Ou foi um susto? Foram as duas coisas, não foi apenas uma, não. Você me conheceu numa época que eu era coach, que eu era analista de processos, que eu era consultor de empresas, enfim, um monte de coisas.
E naquela época, afora a profissão de radialista, jornalista, etc, etc, etc e tal. Você não era motoqueira também? Sim, eu corria, fazia rally, motocross e enduro. Era o meu esporte preferido. Eu vivia 3, 4 dias da semana em cima de uma moto. Ou mexendo nela, ou fazendo alguma coisa relacionada a isso. Minha paixão continua sendo o Rally dos Sertões, apesar de eu não poder mais participar. Não poder não só pela idade, a idade até que me permitiria, mas hoje você tem que investir $150 mil numa corrida e eu não tenho mais essa condição, agora eu sou monge, agora não dá. Mas voltando à sua pergunta anterior, as duas coisas me levaram. Como você bem sabe, eu tenho várias profissões, vivi uma série de situações muito distintas. E eu era frequentador de um templo budista e fui me aprofundando até que um dia, eu estava cansado das palestras, porque era um monge japonês, ele falava 10, 15 minutos em japa, aí vinha o tradutor que falava 10, 15 minutos, e de vez em quando o bloco que havia sido traduzido não se conectava com o bloco anterior, e era de noite. Imagina você, depois de um dia de trabalho, 8 horas da noite, você senta lá para ficar 2 horas ouvindo blá blá blá, batia sono em todo mundo. Aí eu peguei, escrevi uma cartinha e me ofereci, já que eu tinha experiência de radialista, eu tinha experiência de comunicação, etc. e tal, para dar palestras. Eu disse, me treine para dar palestras e eu vou dar palestra uma vez por semana, onde quer que vocês desejem. Passaram-se 3 meses e veio um convite para eu me tornar monge. Aí, nesse momento, na hora que chegou, você me conhece, imagina, piloto de motocross, solteiro, com dinheiro. Eu estava numa vida maravilhosa, mas todas as distintas experiências que eu tive de vida se fundiram numa única. Aí eu falei, foi por isso que eu aprendi aquilo, foi por isso que eu sofri naquilo, foi por isso que eu vivi aquela situação, foi por isso que eu trabalhei naquilo. Juntou tudo, fundiu tudo. Eu falei, era tudo uma preparação para isto. Eu não entendia, eram coisas completamente... O que tem a ver um consultor de empresas, um analista de processos, com um radialista ou então com um empresário? Que eu tive uma consultoria, uma empresa de consultoria também. Então, não tinha ligação nenhuma. E tanto as minhas experiências emocionais quanto as minhas experiências profissionais se fundiram numa única coisa e eu disse, esse é o meu caminho. É para isso que eu vivi, pastei, aprendi tanta coisa, era para isso. E não me arrependo nem um tostão. Estou bem mais duro do que antes, mas não me arrependo. Está maravilhoso. Então eu acho que qualquer pessoa, você que está nos assistindo agora, se você não está numa situação boa, você tem sim condições de virar o jogo. Para onde você quiser. E te digo mais, a experiência que você tem hoje não se perde. Mesmo que você entre num rumo, você vai absorver uma série de conhecimentos que você poderá usar em outra coisa. Então não é perda de tempo, não é dar com os burros na água. Arrisque, mas arrisque com inteligência, pense, mece as coisas. Não vai na cara e na coragem, que nem eu costumo dizer, pode falar besteira aqui? Pode. Não pode ir na porra louquice. Não pode. Você tem que ter um pouco de análise da situação, observar suas competências, ver se você realmente tem tudo que é necessário para aquilo. Se não tiver, você tem que ver, eu tenho condições de adquirir o conhecimento necessário para ir nesse empreendimento, que é o que me dá prazer. Porque, gente, o dinheiro vem quando você faz as coisas com prazer. E esta coisa que te dá prazer, tem que dar prazer para quem você faz. Se você dá alegria e dá prazer para quem você está fazendo o trabalho, e você também tem, olha, é batata, você vai ter sucesso na coisa. Só que eu alerto por uma coisa, não é no começo, você não vai ficar milionário de um dia para o outro.
Leva um tempo, porque o boca a boca ainda continua sendo a melhor maneira de divulgação. Então você tem que ter paciência, ter esforço, durante todo o percurso, observar se você não está cometendo equívocos e, principalmente, você tem que usar a técnica da Gillette. Eu acho que a Leila conhece a estratégia Gillette. Como é que é? Conhece? A Gillette é aquela lâmina de barbear, não é? É. Eles começaram a fazer aquela... Porque antes o pessoal fazia na navalha. Antigamente, aí uns 100 anos atrás era na navalha. Aí fizeram a lâmina de barbear. E fez o maior sucesso. Quem tem, assim, mais de 50 anos de idade, com certeza conhece aquele aparelhinho antigo da Gillette, que você tinha que pôr a lâmina lá para funcionar direitinho. Mas a Gillette não parou no sucesso. Ela foi desenvolvendo cada vez melhores lâminas de formas mais simples, que fazem a barba mais rente, mais macia, mais suave, a ponto de muita gente não querer usar barbeador elétrico. E eu sou um deles. Eu uso o barbeador para tirar o grosso. Depois eu faço o acabamento na Gillette, para ficar maciozinho, gostosinho, bonitinho. Então você tem que usar a técnica da Gillette. Ou seja, mesmo você fazendo algo que já está bom, procure uma maneira de fazer melhor ainda. Deixa eu ficar quieto, porque senão você não fala. Não, eu acho genial isso do que você está falando. Agora, muita gente me diz que a maior dificuldade é o desapego. Desapegar das coisas que você tem. Porque o ego, a vaidade, o ter, é uma coisa tão forte, né? E as pessoas ficam tendo coisas e elas querem mudar para outra coisa, mas querem continuar tendo isso. Não dá para você manter tudo isso. Porque, na verdade, fica muito pesado. Quanto mais coisa você quer carregar, mais pesada fica a vida para você poder fluir. Então, nas grandes viradas, você tem que deixar algumas coisas para fazer outras. Eu queria que você falasse um pouco de desapego, porque eu acho que, assim, para você se tornar um monge, você teve que ter um grande desapego na sua vida, né? Que eu acho que, para mim, no seu exercício, no meu olhar, esse foi o maior do exercício, né? Essa mudança para essa sua vida simples, esse outro jeito de você viver. Até mesmo porque o budismo também já prega isso, né? O budismo já tem um outro olhar sobre a vida, né? Então, vamos falar um pouquinho de desapego? Nós temos mais 15 minutos aqui para falar, e eu acho que sem desapego a pessoa não consegue virar o jogo. Isso é verdade. E o desapego é um exercício. Você não se torna desapegado de um momento para o outro. E o desapego é uma âncora. É uma âncora, como você disse, a bagagem, o peso, é uma âncora que te amarra numa situação que às vezes você não deseja, ou você quer sair, você quer deixar aquela situação, mas você acha muito difícil de largar aquilo. Um exemplo que nas palestras eu costumo dar é daquele empresário que era o CEO de uma grande empresa, e aí ele se aposenta, e passado, vamos dizer assim, 30 dias, ele vai novamente na empresa onde ele era o CEO, com toda aquela paparicação, e no que ele chega na porta de empresa, o segurança bate continência, a recepcionista já vem correndo, já avisa a empresa inteira, ele sobe direto, já levam ele direto para a sala do novo CEO, e lá serve o esquinho, o cafezinho, o sanduichinho, e um monte de salamaleques e pá. Ele... Aí, ele sai, passa-se, vamos dizer assim, uns 6 meses, ele vai de novo na empresa, porque afinal de contas, né, ele era o CEO, foi ele que fez a empresa crescer, foi ele. Chega lá, o segurança, a entrada é por ali, visitantes são por ali, ele já leva o primeiro choque. Aí ele vai na recepção. Chega na recepção ali para a moça e fala, sou fulano de tal, porque ela não o reconheceu, era outra moça, não era da época dele. Sou fulano de tal. Um minutinho, por favor, o senhor vai ver quem? Eu vou ver o doutor fulano de tal, o CEO atual. Ela liga, olha, ele não está agora, o senhor quer falar com mais alguém? Ou então diz, ele está agora em uma reunião, não poderá atendê-lo. Enfim, para não esticar a história, ele é tratado como um desconhecido. E é muito comum pessoas que ocuparam posições importantes, em que se destacavam da maioria, quando se aposentam, adoecem. Adoecem, muitas vezes morrem. Ou ficam numa depressão profunda, dependente de um monte de remédios, porque eles não eram o ser humano
Eles eram aquele status, aquela posição que ocupavam. Então, o desapego é uma ferramenta muito útil, não só para você crescer na vida, para você evoluir, mas até espiritualmente. Já que sou monge, deixa eu botar o pezinho na minha praia. Então, para você evoluir como ser humano, o desapego a coisas, o desapego a pessoas, uma coisa que, ai, Leila, que coisa me passou na cabeça agora. Eu amo esta mulher, não vivo sem esta mulher. Eu morro de rir quando a pessoa me fala isso. Eu morro de rir, porque amanhã, depois de um mês, 2 meses, já está paquerando outra, já está apaixonado por outra. É um desapego meio forçado, né? Mas é um desapego também. Então, o desapego, você que está nos assistindo, é uma ferramenta importantíssima para permitir que o novo entre. Mas é um treino, como eu falei. Você tem que parar. Eu vou dar uma dica aqui meio boba, tá? Porque também não dá em 15 minutos para você ensinar desapego. Que, aliás, leva anos às vezes. Mas eu vou dar uma dica aqui rapidinha. Abra o seu guarda-roupa, veja aquelas roupas que você já não usa mais, doe. Doe. Isso é um comecinho de desapego. Pense na sua vida aquelas pessoas que não te valorizam, aquelas pessoas que não contribuem para o seu crescimento, ou aquelas pessoas que não se preocupam com você. Deixa de lado, não vai gastar tempo com essas pessoas. Se você quiser, pega o telefone e liga, oi, tudo bem com você? Tudo bem? Não contraiu aí o Covid? Está com saúde e tal? Se depois de um tempo a pessoa retribuir, vá cultivando isso, mas não se prenda a isso. Não se prenda àquilo que te dá conforto, que te dá segurança agora. Talvez exista algo melhor, talvez você deva arriscar e procurar algo melhor. Aí entra aquilo que eu falei antes, de você olhar se aquilo é viável, se você tem condições realmente de realizar aquilo. Mas aos poucos, vá deixando de lado, começando por objetos, aquilo que você não precisa, não usa. Eu conheço pessoas que até poderiam participar daqueles programas de acumuladores, porque tem um quarto enorme com um monte de coisa das crianças, quando elas tinham 5 aninhos. Agora já está tudo com 40 anos e não quer saber mais daquelas coisas. Então o desapego é um treino, vá deixando de lado aquilo que você não usa, aquilo que você não precisa. Deixa tudo aqui dentro. E depois, aos poucos, os sentimentos também, você vai conseguir se desapegar deles. Aquela pessoa é muito importante para mim, aquela posição é muito importante. Enfim, é isso daí. Você acha que o brasileiro, na nossa cultura, a gente é mais difícil de desapegar? O japonês, você ficou tanto tempo no Japão, o japonês ele seria mais fácil de desapegar de algumas coisas pela cultura, ou não? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que estejamos no mesmo pé de igualdade. Eu acho que tanto aqui como lá nós temos pessoas apegadas e desapegadas. Eu não vejo assim, porque se a gente for observar nessa questão de apego, o japonês é extremamente apegado às tradições. Ah, verdade, é verdade. Extremamente. O rei é Deus lá no Japão. Agora nem tanto, mas as tradições ainda são muito fortes, principalmente a questão de respeito no tratamento interpessoal. Existem formas de falar em japonês que você não pode utilizar se a pessoa não for extremamente íntima de você. Você deve usar aquela forma mais respeitosa e se a pessoa estiver um pouco acima de você, mais respeitoso ainda você deve tratá-la. Então, não, eu acho que nós estamos ali, viu? Se talvez houver alguma diferença, talvez o brasileiro seja um pouquinho mais desligado, desapegado. Agora, Monge Maurício, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, me fala uma coisa. Nesse momento de pandemia, nesse momento de confinamento, esse momento que, de repente, parece que o chão deu uma puxada de tapete e o mundo inteiro teve que fazer um exercício inimaginável, né? Como é que você sente que é a maior dor das pessoas? Como é que a gente podia ajudar as pessoas nesse momento? Porque tem muita gente que não está aceitando, tem gente que ainda vive como se não tivesse Covid, como se não tivesse acontecendo nada. A pessoa ainda não, parece que não faz parte desse mundo, não está sentindo que nós estamos num aquário, né? Que dica que a gente podia dar para essa pessoa? Gente, é uma coisa impressionante, porque não adianta eu virar o jogo, nós temos que virar o jogo juntos agora. Tem uma parte que é uma parte que não é individual, é uma parte que é global, é todo mundo percebendo, tendo o mesmo olhar, né?
Então, o que a gente pode falar para essas pessoas? Como é que a gente poderia dar consciência para essas pessoas? Qual que é a maior dificuldade dessas pessoas? Eu vou responder isso que você me perguntou de uma maneira diferente. Eu vou dizer que se o governo houvesse imposto o lockdown logo de cara, um lockdown de 15 dias, de 20 dias que fosse, não estaríamos com os números que estamos hoje. Teríamos contido muito mais rapidamente. Então, eu diria que a questão da interdependência, que o budismo tanto fala, que a pessoa perceber que as escolhas que ela faz prejudica outros e irá prejudicá-la em algum momento, deveria fazer com que essas pessoas pensassem, peraí, se eu frear a contaminação, todo esse problema acaba mais rápido. Para que eu vou sair na rua? Não sei se vou me contaminar, não sei se vou ser contaminado. Fica em casa, se pode, fica em casa, porque tem muita gente que precisa comer também, né? Muita gente que perdeu os vendedores ambulantes, faxineiras, enfim, uma série de trabalhadores estão hoje sem fonte de renda. Essas pessoas não têm jeito, elas têm que escolher ou morro de fome ou morro de Covid. É óbvio. Principalmente quando é mãe que tem filhos em casa e precisam de comida. Por isso eu tenho brigado muito com as pessoas, em todas as minhas palestras digo que elas devem desenvolver a compaixão. E a compaixão não é ter pena, é se colocar no lugar da pessoa, sentir o sofrimento da pessoa e fazer. Compaixão leva a uma ação, a fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Então eu suplico a você que nos assista, organize grupos que arrecadem doação de alimentos, objetos de higiene, objetos de limpeza da casa. Unam-se, façam essa ação e doem. Doem, existem várias entidades, ou então vá a comunidades, a prefeitura pode lhe informar onde estão as comunidades, quantas pessoas tem nas comunidades, e aqui vai mais uma dica, porque já faltam só 3 minutos para a próxima conversa. Os supermercados, eles descartam todas aquelas caixas de papelão de mercadorias. Vá ao supermercado mais próximo da sua casa e peça, eles dão. Peça essas caixas, você vai lá colocar 5 quilinhos de arroz, 5 quilinhos de feijão, 2 latinhas de óleo, sabonetes, detergentes, sabão em pedra. É isso que as pessoas estão precisando para ficar em casa. Interdependência. Se você ajudar as pessoas a ficarem em casa, essa epidemia terá um tempo bem mais curto de duração e a gente volta à normalidade muito mais rapidamente. Compaixão é colocar-se no lugar da pessoa, sentir o que a pessoa está sentindo e se mexer para fazer alguma coisa. Gostei, estou escrevendo aqui interdependência, compaixão, desapego. Agora, eu quero só complementar aqui para a gente terminar, porque no Japão, e como na China, em alguns países daquela região lá, eles costumam, já é cultural deles, eles usarem a máscara quando eles têm algum problema para eles não passarem para o outro, né? É costume chegarem em casa, tirarem o sapato, lavarem as mãos, isso é um costume, desde criança é isso, né? Nesse aspecto, nós estamos atrás, né? Porque realmente... Você já aprendeu lá, isso era uma coisa que você sentiu quando estava lá, as pessoas com essa preocupação de não é porque ela está gripada, é para ela não passar para o outro. Eu acho isso maravilhoso. Sim, isso no Japão é corriqueiro. A pessoa, quando ela não está bem de saúde, ela já usa direto a máscara e todos esses hábitos de higiene, como você citou, como, por exemplo, não entrar de sapato, é comum. Na entrada da casa ou do apartamento, já tem um sapateiro. Abriu a porta, a primeira coisa que você vê é o sapateiro. Todas as casas têm o chinelinho que usa dentro de casa. O sapato não entra em casa. Fica ali no sapateiro ao lado da porta. É como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você entra, já tem ali um lugarzinho para você pendurar o seu sapato, colocar o seu... Sapato não, o seu casaco, o seu chapéu. No Japão tem um lugar para pôr os sapatos. Eles têm essa questão do respeito ao próximo lá, é muito grande mesmo. Monge, eu quero agradecer, mas estou falando, tem uma pessoa assim, faz uma live de 1 hora com o Monge. Então, você fez sucesso. Tá bom, a hora que você quiser. Eu vou te convidar outra vez. Ai, mas gostei, quero que você faça aí nesse lugar lindo que você fez. E deixa eu poder falar um pouquinho mais da importância do budismo. Eu gostaria de poder trazer um pouquinho isso para as pessoas, porque eu acho que ajuda muito a gente ter uma
uma certa espiritualidade, uma certa espiritualidade, deve fogo, né? Ter espiritualidade, não, certo é coisa de consultor, né? Ter uma espiritualidade e poder ver as coisas em um outro momento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Monge, muito obrigado e a gente se fala. Te amo muito, Eu, tchau. eu te agradeço, comporte-se, e quem quiser assistir às minhas cerimônias e aulas, inclusive, todos os domingos, às 10h30 da manhã, via a minha página, Monge Maurício Doquei, no Facebook. Eu vou abrir também no YouTube, ou YouTube, como falam os puristas, mas ainda demora um pouquinho, mais umas 2 semanas. Leila, muito obrigado, um abração para você, e estou esperando a tua visita quando essa bagunça toda acalmar. Tchau, gente, obrigado aqui pela presença. Isso, nós vamos então nos despedir do Monge Maurício e nós vamos aguardar agora. Ai, que lindo! Nós estamos hoje com 2 pessoas na live, a Luana Segato. Luana, você está por aqui já? Então, eu estou esperando a Luana, que a gente vai conversar com a Luana. A Luana vai contar uma outra história de virada de jogo. Eu já estou vendo se ela chegou aqui. Luana, se você chegou, me dá um toque aqui. Ou você pede para eu te convidar, ou você se aparece aqui, que eu te... Aparece de novo. Se você já apareceu e subiu, eu não estou te achando. Aparece de novo, dá um alô aqui. Ah, tá ok. Visualizar. Então, tá ok, ela já chegou aqui. Vamos chamar a Luana, ok. Adicionar a Luana, que nós vamos conversar com a Luana maravilhosa. Então, gente, o que nós estamos fazendo? Essa semana a gente está fazendo uma série de lives sobre virar o jogo. Para vocês falarem, ai, linda, tudo bom, querida? Como é que você está? Eu tô ótima, e você, diva? Estou em confinamento aqui, mas eu estou brilhando, adoro luz, adoro sempre um filtro bacana para dar uma diferenciada aqui. Então, eu estou contando para as pessoas, Luana, o que nós estamos fazendo essa semana. Nós estamos fazendo uma semana só de pessoas que vêm contar para a gente como que viraram o jogo. E, na realidade, porque eu acho que, às vezes, a vida faz a gente virar o jogo, mas outras vezes nós é que viramos o jogo. E não tem nem bom nem ruim. Eu acho que são fases da vida, são momentos da vida que, de vez em quando, a gente não aprendeu a lição direito. Então, Deus parece que tem que dar uma chacoalhada e falar assim, vamos virar esse jogo aí. Vai que eu tô te mostrando que tem que ir. É mais ou menos isso. Eu acho que é o que hoje Deus está fazendo para o mundo inteiro. Falar assim, gente, vocês não aprenderam a lição, vou pôr todo mundo preso dentro de casa, vocês vão ver como é que é esse negócio. Então, nós estamos tendo toda essa experiência aqui nesse negócio. Luana, querida, você está bem? Você está em confinamento, maravilhosa, aqui em São Paulo mesmo? Tô aqui em São Paulo, no bairro da Saúde. Tô bem, não posso reclamar de nada. Para nós. E nós somos o centro, eu também estou aqui em São Paulo, nós somos o centro da pandemia do Brasil, gente do céu. Então, vamos estar ajudando as pessoas a entenderem esse momento e aproveitar esse momento para estar revendo algumas coisas na sua vida. Então, Luana, eu queria que você contasse um pouco aquela história que você já foi no meu programa de rádio, contou um pouco, mas as pessoas às vezes nem sabem o que é estresse, como é que elas podem perceber o estresse, como é que elas podem perceber o burnout. E agora, que é um momento que muita gente está tendo alguns sintomas um pouco loucos, né? Porque não, isso vai levando e não leva a sério, né? Vai levando e leva a sério. E, gente, nós mudamos de realidade. De um dia para a noite, você teve que deixar todos os filhos em casa, marido, mulher, não sei o que, tudo cachorro, todo mundo, e tudo numa dinâmica que é toda uma rotina nova, né? Quer dizer, se você não se estressou, é porque você está morto, porque se está vivo, é estressa. Agora, se você já está num nível de estresse lá, daí, gente, eu não sei o que acontece com isso. Como você é uma expert em burnout, estresse, você vai contar um pouco para a gente. Luana, primeiro conta do seu caso e o quanto que você estudou tanto sobre esse tema, que você pode vir trazer para a gente, como a gente virar o jogo nessa hora, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que estar antenado, né? Que linda. Boa noite para todo mundo. Obrigada a você, que é aí o meu ponto de referência. Já falei isso diversas vezes, é onde eu miro, é atingir essa capacidade de comunicação e ter essa luz que você tem. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por eu estar podendo aqui expor um pouquinho do que eu aprendi com essa dor, né? Com essa necessidade de parar um pouco antes da pandemia. Então, para quem não me conhece, Anja, meu nome é Luana Segato, eu tenho 39 anos, eu moro em São Paulo, eu trabalhei durante 20 anos no mercado corporativo, fui muito feliz durante muito tempo, atuei principalmente na área comercial, mas em 2018 eu tive um diagnóstico de síndrome de burnout.
E para quem não sabe o que é a síndrome de burnout, ela é o limite máximo do estresse. É quando a gente deixa por muito tempo o estresse dominar o nosso dia a dia, permite que o hormônio do estresse cause um estrago tão danoso no nosso organismo a ponto da gente não conseguir sair da cama. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, se a gente for Perguntar um pouquinho, como é que você deixou chegar nesse ponto? Você tinha sinais ou, de repente, você não tinha... O que aconteceu? Como é que a gente deixa? Porque é legal das pessoas saberem, porque tem muita gente que está convivendo com alguns sintomas, mas não está... Não, isso é normal, isso já... é, Né? Como é que você deixou chegar nesse ponto? O que você não estava percebendo? legal. Mesmo porque, assim, quando a gente entra na questão de sintomas, eles confundem muito porque existe muita similaridade com sintomas de depressão. Então, muitas vezes a pessoa ela tem um diagnóstico de depressão, mas na verdade ela pode ter tido um burnout. Eu não sou médica, né? Mas eu estudei bastante com relação a isso e consegui distinguir aí a diferença através de muita leitura e orientação dos profissionais que me ajudaram. Então, é assim, comigo o que aconteceu? Os principais sintomas, eu tinha muita dor muscular, então eu tinha muita contração muscular, eu tinha muita dor na cervical, eu sentia muito enjoo, eu tinha muita tontura. Então, são sintomas que vão te levando para um outro diagnóstico. Você vai no médico e aí você começa a tomar remédio para labirintite, você começa a procurar por problemas gástricos, mas na junção você vai tendo milhares. Você tem aquele tremor nos olhos. E aí você tem uma divisão aí, né, de sintomas físicos, emocionais e comportamentais. Os físicos, eles se enquadram nesse: dor de cabeça, dor de estômago, tremedeira nos olhos, formigamento do braço, muita dor na coluna, alteração de intestino, queda de cabelo. Então, são todos esses acumulados que você acaba tendo e vai para as questões emocionais. Então, você tem um choro desnecessário, você tem uma condição emocional, uma instabilidade muito grande, então você tem alguns gatilhos muito rápidos de irritabilidade. Então, assim, coitado do meu marido, eu não sei como o casamento continuou, mas foi por uma questão maior aí, mas em mulheres, principalmente, quando estão próximas de ciclo menstrual, então tem uma alteração até muito maior. E os comportamentais, quais são? Você começa a querer se esquivar do mundo, você não tem mais vontade de se socializar, você não tem vontade de sair, e aí você dorme um fim de semana inteiro, mas você não tem vontade de fazer algo atrelado a alguma condição de divertimento, que você não tem força para isso. E o burnout em si, pode perguntar, tá? Porque tem uma amiga que estava outro dia assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sou assim, eu não sou assim. E você falando aí me dá a sensação disso, né? Do que ela está sentindo. Porque eu não sou assim, eu tenho energia, eu sou outra pessoa, eu não sei o que está acontecendo comigo. E daí dá um desespero muito grande. Então, quando no seu depoimento eu falei assim, nossa, dá uma sensação, deve ser uma sensação, muito que eu não conheço essa pessoa, essa não sou eu. Quando eu até explico isso dentro dos níveis neurológicos, quando a gente explica daquela ferramenta do PNL, você fala, você muda tanto o seu comportamento, você perde tanto a sua capacidade, habilidade, que você acaba tendo confusão mental, que você acaba se questionando sobre a sua identidade, porque chega um certo momento que você não é mais aquela pessoa, mas é porque você não tem energia. E por que isso acontece? A síndrome de burnout, ela também é conhecida como a síndrome da fadiga adrenal. Aquele dia a gente bateu um papo, mas assim, de uma forma muito objetiva, nós temos duas adrenais que ficam em cima dos nossos rins. Quando a gente tem um estímulo errôneo e desequilibrado de cortisol, essas glândulas elas podem entupir. E aí elas causam essa fadiga na gente. Essa sensação de estafa, que você anda da cozinha para a sala e você tem uma sensação que correu uma maratona, você dorme o dia inteiro e você tem a sensação que está cansada, exausta sempre. E como diagnosticar isso? Através de um exame da sua curva do cortisol. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque é aí que desmistificam a diferença entre um diagnóstico de burnout e uma depressão. Essa é uma das capacidades de conseguir assimilar a diferença. Nossa, mas você quer perguntar?
E agora, não, porque eu estava pensando agora com essa coisa da pandemia, do coronavírus, o que que acontece? A pessoa fala assim, não, mas eu sinto essa canseira e eu sinto dor no corpo. Será que na Covid? Então, quer dizer, com toda essa tensão e com toda essa, enfim, a gente fica mais perdida ainda, né? Fica, Então, fica. quer dizer, as E pessoas assim, até quando as pessoas têm esse sintoma, a primeira coisa que fala assim, conversa com o médico, não vá no hospital. Porque não quer dizer que é Covid, quer dizer, você pode estar somatizando outras coisas, já está sim, outro problema e que não é. Então é interessante de você estar falando desses sintomas e as pessoas estarem percebendo aqui e poder ficar mais tranquila, né? Que eu acho sem que dúvida. às vezes é muito mais a questão emocional e essa coisa, esse desequilíbrio do estresse, do burnout, do que é o Covid mesmo, né? Então, Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo porque, né, Leila, assim, só respondendo rapidinho o que o Monsen perguntou aqui, ele ah, está perguntando assim, ó, há profissões que são mais expostas a pessoa chegar ao burnout? O burnout, ele é uma palavra, na verdade, a estafa, né, a neurastenina, que é uma palavra muito antiga, atrelada à estafa, ela já vem lá de 1800, já tinham indícios de pessoas que tinham um problema muito grande por cansaço físico e emocional. O burnout é uma palavra nova e ele veio aí há alguns anos para cá de uma médica que fez um estudo, uma psicóloga que fez um estudo sobre pessoas que têm profissões que não podem errar. Então, o custo dessa profissão dessa pessoa é muito maior. Então, por exemplo, você pega pessoas que estão mais expostas a ter um burnout? Sim, médico, enfermeiro, piloto de avião, advogado, bombeiro, policial. Todas essas pessoas que mexem com vidas, elas têm uma probabilidade de ter uma exaustão e alcançar um burnout muito maior, porque o preço da profissão delas é muito maior do que o nosso. Então, por exemplo, um professor, se ele errar com um aluno, isso para ele pode ser um causador de uma finalização da profissão dele, assim como todas essas outras que eu falei. Agora, existem outras profissões que a gente pode errar. Um líder dentro de uma empresa, ele pode errar. Quantas vezes ele erra, às vezes sendo um pouco até nocivo. Agora, um médico, ele não pode errar porque é uma vida. Então, a pressão emocional e psicológica desse médico, ele está muito mais exposto, sim. E num momento de pandemia, muito mais. Porque nossa, ele tem todo esse medo, ele está dentro de um ambiente né, nocivo, que pode causar muito mais dano emocional a ele. Agora, levando essa condição emocional para dentro de casa, é assim, a gente tinha a grande fantasia, vamos dizer assim, que o home office era a melhor alternativa do mundo, né? Mas essa era uma realidade quando a gente estava trabalhando no tradicional. E o que, que aconteceu? Todos nós viemos para home office, mas na verdade a gente não está trabalhando em home office, a gente está trabalhando de casa. Porque trabalhar em home office é você estar num ambiente em que tem uma estrutura, no mínimo física, para você estar trabalhando adequadamente, com uma cadeira adequada, com uma mesa adequada, com um ambiente silencioso adequado, com horários adequados, como você fazia no seu ambiente de trabalho. Você tinha horário para entrar, horário para almoçar, horário para levantar, tomar um café, sair. E agora a gente não tem horário para mais nada, a gente está num ambiente totalmente cheio de ruídos, seja por marido, por filhos, pelo cachorro, ambiente em que a gente não tem uma condição ergométrica para isso. Muitas pessoas, às vezes, não tem nenhuma cadeira direito para sentar. E a cadeira que a gente almoça não é igual à cadeira que a gente senta num ambiente de trabalho. Então, tudo isso está causando muito estresse para a gente. Tem olha alguém aqui. perguntando aqui, né? Se você sofre essa pressão no lar, também desencadeia burnout. Sim, você pode desencadear burnout no seu lar. Não achei ótima pergunta. Fazendo exame de curva de cortisol, qual é o resultado e qual a medicação? Bom, ela não é médica, não vai poder falar tudo isso, mas o que ela puder falar, ela vai falar que para você. O que eu posso falar, Val, é o seguinte: o médico que eu fui, eu ainda vou, que é o que eu recomendo, eu não sei se você é de BH, né? Esse médico é de São Paulo, mas eu sempre indico para as pessoas procurar um médico voltado para medicina integrativa. Por quê? O médico de medicina integrativa, ele não vai te medicar só um ansiolítico ou um alopático. E aí eu falo, essa é uma opinião muito pessoal. Eu preferi ir para um caminho o qual fosse mais natural possível. E o médico de medicina integrativa, ele vai conversar com você por 2 horas, entender você como um todo, e ele vai te medicar
com relação a tudo que você tem é um déficit. Então, ele vai te pedir vários exames. Se ele entender que a sua curva de cortisol está alterada, mas você também tem um problema de ferro, você tem um problema na sua tireoide, como eu tenho problema de tireoide de Hashimoto. Eu descobri nesse meio tempo que eu sou alérgica a glúten, mas eu posso comer a lactose. Então, assim, ele vai te ajudar a entender você de uma forma sistêmica, a ponto de dizer para você o que você precisa é uma alteração de estilo de vida e não só uma medicação. Então, o médico, quando ele trabalha de uma forma integral, ele vai poder te dar um direcionamento maior e eu acredito mais nesse tipo de mudança, através do estilo de vida. Ana, e eu puxando a sardinha para o meu lado, então o médico vai te indicar virar o jogo. Porque na Total. total. Aqui, ó. Hoje eu tô totalmente antenada. Ó, aquele dia eu fui conversar com você e eu não te mostrei todas as minhas marcações desse super livro. Gente, ó, quem não leu ainda tem que ler, viu? Então, virar tem que ler. Indicação médica, né? Porque se você vai ter dúvida desse síntoma, mas é genial isso que você está colocando, né? Você colocar a virada de jogo como uma indicação, porque você, a fisiologia, o corpo está te falando, a sua infelicidade está te falando. A gente está tendo um monte de dicas, né? E a gente perdeu, a gente nasceu com o manual, só que a gente resetou o manual, né? O manual, porque é um instinto, né? O próprio instinto, a gente deveria de perceber isso, a gente não percebe. Então, a gente tem que ficar enlouquecida e ir num médico para poder fazer essa virada. Você fez a sua virada de jogo com o burnout, isso mudou sua vida? Completamente. Olha eu aqui hoje falando com você. Maravilhosa. Não, e até profissionalmente, você faz outra coisa do que você fazia antes? O que você fazia antes? Eu acho super importante também falar isso, porque às vezes as pessoas acham que foi da noite para o dia, né? Uhum. Então, assim como a gente não adquire, a gente não atinge um burnout da noite para o dia, a gente também não chega a uma insatisfação completa profissional da noite para o dia. Então, assim, eu gostava muito do meu trabalho, eu me identificava muito com a instituição, tanto que quando eu saí foi, assim, um desligamento emocional muito intenso, mas eu já vinha há alguns anos sabendo que o meu ciclo profissional naquele ambiente havia se encerrado. Então, por exemplo, hoje existem milhares de pessoas que reclamam do trabalho, reclamam da sua atividade, mas não tomam uma ação. É óbvio que quando você está num processo de atingir um burnout, ou você está muito, enfim, estressado com algum outro problema, é difícil você estar num ambiente de trabalho que você não está feliz, aí você ainda tem, às vezes, um problema de saúde ou um problema familiar e você ainda vai arranjar uma segunda atividade para fazer? É desafiador, realmente. Mas se você tem a possibilidade de buscar uma segunda atividade ou pelo menos desenvolver alguma segunda atividade, o que eu fiz? Eu comecei a buscar ajuda muito antes de sair do meu trabalho. Eu fiz 3 processos de coach, eu fiz processo de coach de casal, e tudo isso foi abrindo minha cabeça para me dar o quê? Um norte para o que eu queria fazer. Então, eu entendia eu já tinha isso, você já sabe, já está cansada de ouvir, eu já tinha um sonho lá dentro, né? Que eu via Leila Navarro lá quando eu tinha meus 18 anos. Sonho de ser palestrante, sonho de ser uma comunicadora. E isso estava, o quê? Estava lá engavetado dentro de mim. E quando eu comecei a fazer o processo, quando eu comecei a buscar mais um autoconhecimento, eu falei, eu tenho que pôr isso para fora. E aí eu fiz o quê? Eu fui também me estruturando financeiramente para que no momento em que eu pudesse sair do meu trabalho, eu poderia fazer essa transição. É óbvio que quando eu saí, não estava 100% do que eu gostaria, mas eu pelo menos já estava direcionada com algo que eu poderia fazer, que é o quê? Que é trabalhar com consultoria, trabalhar com treinamento, trabalhar com palestra. E aí eu encontrei um outro caminho que foi começar a escrever, e eu comecei a escrever no LinkedIn. E o LinkedIn hoje tomou uma proporção muito maior na minha vida. Ele tornou uma ferramenta onde as pessoas me procuram para que eu oriente elas a conseguir atingir um perfil melhor no LinkedIn. E se tornou também um canal de comunicação para eu conseguir leads, para eu conseguir clientes, para eu palestrar e muitas vezes falar sobre o burnout. Porque numa situação dessa, eu tenho feito o quê? Eu tenho feito muita palestra online para as empresas para falar, olha, eu tive um burnout, o processo evolutivo foi esse, eu melhorei dessa forma e hoje, com vocês dentro de casa, eu indico que você faça isso, isso e isso. É um pouco desse bate-papo que a gente está fazendo aqui.
Às vezes a palestra evolui para um treinamento, evoluiu para alguma coisa, ou pelo menos eu fiz o meu papel. Eu usei da minha experiência, que esse se tornou meu propósito, usar da minha experiência, da dor que eu tive lá atrás, como uma forma hoje de dizer para as pessoas, olha, eu virei o jogo e virei o jogo tão bem que hoje eu me remunero com isso. Não, mas o mais legal de tudo que eu acho é o seguinte, é você ter tido assim, eu digo assim, tem gente que tem um tsunami da vida e vira o jogo. Tem gente que resolve virar o jogo porque decidiu, isso não quero mais, isso eu quero. E você que aconselha, no fim é os dois. Veio um tsunami, você trabalhou com isso e daí você planejou. Eu acho que essa coisa assim de se permitir planejar, não precisa mudar rapidamente, não precisa resolver tudo, é você se preparar, você planejar e perceber que a virada é de jogo, porque às vezes a pessoa pensa que a virada é de jogo tem que ser da hora para outra. Não, você fala assim, Não. foi com calma. Quer dizer, como eu não consegui o tsunami de uma vez, também você não consegue a virada de uma vez. Tem gente que a vida é diferente. A vida dá uma puxada de tapete que você vai ter que virar Uhum. como nós, nesse confinamento, né? Do dia para noite, nós temos que virar isso aqui. Agora, o que eu estou achando bacana, que eu não tinha pensado que a nossa entrevista ia passar, que a nossa conversa ia passar para esse lado, é que talvez muita gente que hoje está em casa comece a perceber alguns sintomas, porque eu acho que a gente fica um pouco mais consciente, né? A casa, ela te dá um aconchego maior, te dá mais consciência. E a pressão está sendo maior, porque Sem dúvida. a rotina mudou de um tal jeito que eu acho que essa conversa que nós estamos tendo aqui é bem interessante para as pessoas estarem analisando como é que elas estão levando a vida dela, o que elas estão fazendo. Uma pessoa perguntou aqui qual que é o nome do seu médico de novo. Vou falar. Ele chama Dr. Alain Dutra. Ele fica em Santo André. E aí, quem quiser o contato dele, quem quiser o nome dele, se não achar, pode me mandar um inbox, que eu encaminho. Ele tem Instagram, ele tem vários vídeos no YouTube. Essa parte que eu falei sobre a glândula adrenal, sobre as adrenais, é ele que explica, enfim. E ele tem muito conteúdo que pode ajudar e dar um direcionamento. Então, assim, Ele mesmo que eu vou escrever aqui? Alain, Alain. Que nome diferente, Alain Dutra. é diferente, Dutra, é. Tá legal. Mas assim, quem não está em São Paulo, desculpa, quem não está em São Paulo, buscar por um médico de medicina integrativa. A medicina integrativa, hoje, eu acredito que seja um excelente caminho para você fazer um tratamento mais sistêmico, né? Para você ter uma visão mais ampla do seu ser como um todo. Porque às vezes você vai num médico específico e aí você vai medicar uma parte, né? Do contexto, mas aí não resolve o problema causa raiz. Então, eu quero aproveitar de você, nós temos mais 8 minutos aqui, eu quero aproveitar de você, que já que você é uma consultora nessa área hoje, da palestra. Ah, linda. O que a gente pode dar para as pessoas que estão em casa hoje, que eu achei muito legal esse seu jeito que você colocou, que nós não estamos em home office, nós estamos trabalhando em casa, né? E às vezes, e agora nem tem jeito de mudar, a gente tem que se adaptar, se adequar. Às vezes eu converso com gente e tem cachorro latindo, criança falando, panela fazendo barulho na cozinha. Você fala assim, gente, é uma loucura, né? E nem uma loucura. Está se sentindo bem, ela não consegue estar tendo toda a criatividade dela, toda a consciência dela para aquele momento, mas é o que ela está conseguindo fazer. Né? Lógico que nesses 60 dias, as pessoas estão se adequando um pouco melhor. Mas eu sei que realmente para algumas pessoas está sendo um caos. Que dicas que a gente pode dar para as pessoas para estarem podendo organizar melhor esse momento e fazer melhor esse momento e não estressar mais, não enlouquecer mais? Eu acredito assim, sabe, Leila? Eu acho que o ciclo do estresse, ele tá muito atrelado assim, eu tô estressada, eu sinto que eu tô estressada, eu não sei o que fazer, eu fico mais estressada. E aí, eu não sei o que fazer, eu fico mais estressada e eu me culpo porque eu tô estressada e isso se torna uma bola de neve. E eu acho que o fio da meada para você pegar isso é você ter a autoaceitação de que você não vai dar conta de tudo. Legal. Sabe? Principalmente num momento como esse. A gente não vai dar conta de limpar a casa, a gente não vai dar conta de fazer todas as atividades que tem que fazer, e assim, tá arrumada, e dar conta do marido. Enfim, é um momento de autoaceitação muito intenso e também de autoaceitação da nossa própria exaustão, porque se a gente está exausto, se permita estar exausto e parar um pouco. Sabe? Eu acho que essa necessidade de autocompaixão e entender os nossos limites é onde a gente começa a se tratar um pouco. Agora, com relação ao ambiente, eu não tenho filhos, mas eu tenho 2 cachorras que latem muito
Eu moro num apartamento minúsculo, que é o tradicional de São Paulo. Então, assim, eu revezo com o meu marido, né? Nós somos descendentes de italiano, falamos alto. Então, eu tenho uma palestra aqui, eu tenho uma live com a Leila. Das 18 às 18h30, você pode, por favor, não fazer uma ligação? Então, é um momento em que a gente está tendo que trabalhar muito, sim, a compaixão, a autocompaixão, a autoaceitação, mas muita comunicação. Porque se você não tentar se comunicar de uma forma efetiva, assertiva, sabe? Com as pessoas que estão no seu ambiente, para vocês fazerem tratos, para vocês fazerem acordos para conseguir viver numa situação melhor, vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil porque a gente está numa situação em que está todo mundo exausto, está todo mundo cansado de ficar dentro de casa, e o que é pior, a gente está se condicionando a uma... É como se fosse assim, eu estou me condicionando, eu estou estressada dentro de casa, eu não aguento mais ficar aqui, eu estou trabalhando muito, então eu vou beber um pouquinho mais, eu vou comer um pouquinho mais, e aí eu altero o meu sono, eu durmo mal porque eu comi muito ou porque eu comi errado, e aí isso se torna um ciclo vicioso maior, eu acordo muito mais estressado no outro dia. Então, quando eu falo muito em estilo de vida, ele está muito atrelado a isso. Você tem que se olhar de uma forma sistêmica. E aí, dentro do momento de pandemia, é o quê? Pô, eu estou conseguindo dormir direito, eu estou comendo direito, eu estou tomando água, eu estou conseguindo dar uma parada. É óbvio que é muito fácil agora eu virar e falar assim, gente, faça atividade física, medita, faça isso, aquilo. É assim, a gente está num momento que a gente não quer fazer nada, entendeu? Você não quer fazer absolutamente nada, mas acho que o ponto central para você ter menos caos é buscar ter uma comunicação. Uma comunicação onde você consegue ser empática com a pessoa que mora com você, que você consiga fazer um acordo, sabe? Olha, agora eu preciso de um tempo, ou eu preciso de um tempo para mim, eu preciso ficar 20 minutos no quarto sozinha. Então, são pequenos pontos e pequenas mudanças, talvez, que vai fazer com que a gente consiga suportar um pouco mais essa situação. Verdade, Luana. É bom falar com você, porque quem está passando o confinamento em São Paulo, que é paulistano, que é um tipo de viver diferente, é uma coisa. Agora, quem está no campo, quem está numa cidade pequenininha, tem gente que mora em casa, que tem quintal, é outros tipos de confinamento, né? Que a pessoa até pode andar no seu quintal e tal, mas a gente que mora em prédio, que mora o estilo de viver de São Paulo, realmente é uma experiência diferente. Eu acho que a rotina é uma importante, a gente estabelece... Olha o seu cachorrinho aí. Estabelecer uma rotina, eu acho uma coisa muito importante, né? E é um exercício de disciplina, de ter uma rotina, porque se a gente tem rotina, daí a gente enlouquece mesmo de vez. Luana, eu agradecer tremendamente, daqui a pouco o Instagram manda a gente embora. A sua participação, eu acho que você veio dar luz mais aqui essa minha semana. Ai, que linda! O nosso objetivo dessa semana é fazer uma semana onde nós vamos trazer experiências de várias pessoas que vão contar como é que elas fizeram no jogo. E esse de hoje foi demais, o Monge foi ótimo, você foi ótima. E nós estamos querendo convidar as pessoas a estarem num grupo. Aí, quando vocês vão ver no perfil, tem um grupo do WhatsApp, que é onde a gente vai ter um aprofundamento em virada de jogo. Nós vamos ter novidade para mim, é uma experiência nova. E eu quero estar... Aí dá vontade de ficar perto de gente, né? Ficar com gente. Agora eu quero ficar com gente. Já que eu não estou podendo sair, tem que ficar com gente de outras maneiras. E nós estamos, então, fazendo esse grupo no WhatsApp que tem uma intenção de fazer um trabalho específico lá. Pontual, não vai ser uma coisa que vai durar a vida inteira. Durante um período, nós vamos dar um conteúdo maior lá que está mais perto. Então, quem tiver... Show, agradeço. Entra lá com a gente. E eu quero te agradecer muito. Estão falando assim... Eu que agradeço. Amanhã estarei juntas com a Poderosa. Gente, vai ter muita gente boa essa semana, que eu estou reencontrando um monte de gente que eu estou chamando aqui, minhas amigas poderosas, as pessoas que eu conheço. Experiência bacana para trocar. Luana, muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pede do Instagram, tá bom, gente? Um abraço. Obrigada. E espero vocês aqui amanhã com mais lives poderosas, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Leila. Fiquem com Deus.